A gente vive numa era digital e, bom, a gente meio que assume que nossos arquivos, nossas fotos, nossos documentos vão durar para sempre, né? Mas será que vão mesmo? Essa é a grande questão. Olha só que curioso. Pensa numa carta de 100 anos atrás. A gente consegue pegar, ler, ver a tinta desbotada, sentir a textura do papel. Agora pega um arquivo digital de 10 anos. Será que o programa para abrir ele ainda existe? E o mais assustador, como saber se ninguém alterou uma vírgula sequer? O digital é frágil, fácil de manipular e muitas vezes não deixa rastro nenhum. Para a gente entender o tamanho do problema digital, vale a pena dar um passo para trás e ver como a gente aprendeu a confiar nos documentos no mundo do papel, no mundo analógico. E a palavra-chave aqui é cadeia de custódia. Parece um nome complicado, mas a ideia é super simples. É basicamente o histórico completo e ininterrupto de um documento. Quem criou, quem guardou, por onde ele passou. É essa trilha que garante que ele é o que diz ser. E no mundo físico, essa jornada era bem definida, seguindo um modelo lá de 1922. Olha só, o documento nascia, era super usado no dia a dia, depois ia para um canto, usado só de vez em quando, e por fim, se fosse importante, era guardado para sempre. Tudo isso com um responsável, um guardião de olho nele. O problema é que, quando os documentos viram um monte de zeros e uns, bits e bytes, essa corrente física, essa trilha visível, simplesmente quebra. E aí surgem os perigos. O CD arranha, o HD queima, a tecnologia para ler aquele arquivo antigo desaparece. E o pior de tudo, né? Alguém pode entrar lá, mudar uma informação e pronto, sem vestígios. A autenticidade vai por água abaixo se não tivermos um cuidado extra. Então, a grande pergunta é essa. Como é que a gente recria essa corrente de confiança, essa cadeia de custódia, só que agora para o mundo digital? A solução que se desenhou passa por criar dois ambientes diferentes e super seguros. Pensa assim, um é o CIGAD, a casa onde os documentos vivem enquanto estão ativos, sendo usados. O outro é o RDC-ARC, que funciona como um cofre de segurança máxima para guardar aqueles documentos que são para sempre. E esses sistemas não são feitos de qualquer jeito, não. Eles seguem uma espécie de planta baixa, um padrão internacional chamado modelo OWISE. É ele que diz exatamente como construir um arquivo digital que seja de fato confiável. E a jornada do documento nesse novo mundo começa com o CIP, o pacote de submissão. Ele é literalmente o ticket de entrada para o arquivo. É o documento original, mais um monte de informações sobre ele, tudo empacotadinho. Assim que entra, o sistema transforma aquele pacote inicial num AIP, o pacote de arquivamento. Esse aqui é o documento preparado para hibernar, tipo uma cápsula do tempo digital, projetado para durar décadas, séculos e para provar que ele nunca foi alterado. E quando alguém precisa ver esse documento? O sistema não entrega o original, de jeito nenhum. Ele cria uma cópia segura para consulta, o DIP, ou pacote de disseminação. Assim, o original, o IP, fica lá, guardadinho, intocado e seguro. Ok, então como é que todos esses pacotes e sistemas se juntam para criar a nova cadeia de custódia, agora 100% digital e sem quebras? A jornada fica assim, olha só. O documento nasce lá no sistema de gestão, é empacotado para transferência, entra no cofre digital, é armazenado com segurança máxima e, quando alguém pede, uma cópia é gerada para consulta. É um fluxo perfeito, seguro e, o mais importante, auditável do início ao fim. E o que sustenta tudo isso? Basicamente, 3 pilares. Primeiro, os sistemas conversam entre si sozinhos, sem ninguém precisar apertar um botão, o que diminui a chance de erro. Segundo, cada documento tem um passaporte digital cheio de informações registrando tudo o que acontece com ele. E terceiro, tudo isso é verificado por auditores independentes de fora. Certo, tudo isso parece super complexo, né? Mas por que no final das contas a gente precisa se importar com isso? Porque não estamos falando só de salvar arquivos. Estamos falando de garantir provas legais, de manter a transparência dos governos, de preservar dados de pesquisas científicas que podem mudar o mundo, de guardar a nossa história, a nossa cultura. E essa confiança, veja bem, não é baseada em achismo. Ela é testada, validada e certificada. Existe uma norma internacional, a ISO 16363, que é tipo um selo de qualidade supremo que diz: sim, esse lugar aqui é seguro de verdade para guardar memória digital.
Isso tudo nos leva a uma última provocação. Numa época em que inteligência artificial e deepfakes tornam cada vez mais fácil criar mentiras perfeitas, será que esses sistemas, obcecados por autenticidade e prova, não se tornam a nossa última linha de defesa para aquilo que é verdade? Fica aí a reflexão.